Às vezes, o que mais precisamos ouvir chega para nós quando menos esperamos. E às vezes, uma simples noite de sono pode mudar tudo para sempre. Essa é a história de Leonardo, um jovem que pensou ter perdido seu irmão para sempre. Mas numa noite, entre o sono e a vigília, Leonardo recebeu uma visita. Uma visita que parecia tão real quanto a própria vida. E com ela, uma mensagem que mudaria seu destino. O que Leandro precisava dizer? Que segredo estava guardado durante tanto tempo? E, acima de tudo, seria Leonardo capaz de realizar o último pedido de seu irmão? Fique até o final e descubra como um sonho se transformou em uma missão. E como o amor entre irmãos pode atravessar até mesmo os limites da vida. Leonardo vivia os dias mais difíceis de sua existência. Desde a morte de seu irmão Leandro, tudo ao seu redor parecia envolto em uma névoa espessa de tristeza. A vida, antes cheia de cor, gargalhadas e planos compartilhados, agora lhe parecia cinzenta e sem sentido. Leandro não fora apenas um irmão de sangue. Era sua metade, seu companheiro inseparável desde a infância, seu confidente mais leal, o único que sabia ler seus silêncios e decifrar seus medos mais ocultos. A ausência dele era como uma ferida aberta, latejante, impossível de cicatrizar. Era um vazio que nem o tempo ousava preencher. Cada canto da casa guardava lembranças. A marca de uma risada esquecida, o cheiro do café que compartilhavam nas manhãs preguiçosas, os discos antigos que ouviam juntos até o amanhecer. Tudo falava de Leandro. E tudo doía. Numa noite especialmente silenciosa, quando a saudade parecia gritar em seus ouvidos, Leonardo, exausto de chorar, se acomodou na velha poltrona da sala. Em suas mãos trêmulas, segurava um antigo álbum, de fotos. As páginas, gastas pelo tempo, guardavam momentos congelados. Os dois garotos sujos de terra brincando no quintal, adolescentes sorrindo em viagens improvisadas, homens adultos celebrando pequenas vitórias da vida. As lágrimas corriam livremente por seu rosto enquanto ele percorria as imagens com os dedos, como se pudesse, de alguma maneira, tocar o passado. Até que o cansaço o venceu. Ainda com o álbum no colo, Leonardo adormeceu. Mas aquele não seria um sono comum. Em meio ao torpor, algo inexplicável aconteceu. De repente, Leonardo abriu os olhos e soube no mesmo instante que não estava mais em casa. O mundo ao seu redor era outro. Estava de pé numa vasta praia deserta, onde o céu exibia uma pintura impossível. Tons de azul profundo misturados ao dourado mais puro, como se o dia e a noite coexistissem em perfeita harmonia. O vento soprava com suavidade, acariciando sua pele, e o som das ondas quebrando suavemente na areia parecia compor uma melodia feita para acalmar a alma. A atmosfera era mágica, etérea, como se aquele lugar não pertencesse ao mundo dos vivos. Por um momento, Leonardo apenas ficou ali, respirando aquele ar diferente, sentindo o coração bater acelerado, sem entender se estava sonhando, se havia morrido, ou se algo maior estava acontecendo. Então, no horizonte dourado, uma silhueta surgiu. Uma figura caminhava lentamente em sua direção, contra a luz do entardecer. Cada passo levantava pequenos redemoinhos de areia, mas a presença era serena, quase sagrada. Leonardo estreitou os olhos, o coração disparado, a mente recusando-se a acreditar no que via. Era Leandro. Ele parecia exatamente como Leonardo se lembrava. Os cabelos um pouco bagunçados pelo vento, o sorriso fácil e acolhedor, o olhar cheio de ternura. Mas havia algo mais. Uma luz suave que emanava dele. Uma paz que irradiava e aquecia o peito de Leonardo, como se todo o sofrimento dos últimos tempos começasse a se desfazer, grão por grão. Em meio àquele cenário impossível, Leonardo sentiu as pernas fraquejarem e uma onda avassaladora de emoção tomou conta de seu ser. Um soluço escapou de seus lábios antes que pudesse contê-lo. Leandro estava ali,
e ele vinha ao seu encontro. O coração de Leonardo parecia prestes a explodir no peito. Diante dele estava Leandro. Não como uma lembrança distante, mas real, vivo, como se o tempo e a morte jamais tivessem existido. O irmão sorria daquele jeito inconfundível, cheio de luz, com os olhos brilhando de um carinho que Leonardo achou que nunca mais veria. Leandro parou diante dele e, com uma serenidade que atravessava o próprio tempo, disse em voz baixa, mas firme, como se cada palavra carregasse um pedaço de eternidade. Léo, eu precisava muito falar com você. Não pude antes, mas agora eu posso. As palavras mal saíram, e Leonardo já sentia as lágrimas rolarem, quentes e pesadas, cortando-lhe o rosto como facas de saudade. Seu corpo tremia, a garganta se fechava, mas ainda assim ele conseguiu sussurrar, com a voz embargada de dor e amor. Eu senti tanto a sua falta, mano. Tanto. Leandro sorriu, mas seu sorriso tinha a sombra de uma tristeza profunda. A tristeza de quem entende o que é partir e deixar para trás quem se ama. Com a doçura de quem acalma uma criança perdida, ele colocou a mão no ombro de Leonardo, e naquele toque havia toda a força que Leonardo precisava para não desmoronar de vez. Então, olhando bem fundo nos olhos dele, Leandro falou: Lembra do nosso projeto? Aquele sonho que era só nosso, de abrir um espaço para crianças, ensinar música, arte, dar esperança onde ninguém mais via? Leonardo fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquela lembrança. As tardes sentados no quintal da casa da avó, rabiscando planos em cadernos velhos, imaginando como mudariam o mundo, nem que fosse um pedacinho dele, ele assentiu, sem conseguir dizer nada. Leandro continuou, a voz embargando levemente. Eu consegui, Léo. Eu juntei o dinheiro. Estava aguardando para te contar. Está tudo seguro no banco, no cofre que abri em nossos nomes. Eu queria tanto ver a gente, realizar esse sonho juntos. Por um momento, os dois irmãos ficaram ali, ligados por uma corrente invisível de amor, saudade e esperança. O vento, que até então soprava suave, começou a ganhar força, espalhando a areia dourada ao redor deles, como se o próprio tempo estivesse tentando levar aquele momento embora. Leonardo estendeu a mão, desesperado para segurar o irmão, para impedir que ele se afastasse de novo. Mas a imagem de Leandro começou a se desfazer, grão por grão, como areia levada pelo vento, enquanto ele dizia, já com a voz se distanciando: Realize nosso sonho, Léo. Faça por nós dois. Eu sempre estarei com você. E então, como um sopro, Leandro desapareceu, deixando apenas o eco de suas palavras no vento, e um novo propósito ardendo no coração de Leonardo. Antes de desaparecer completamente, Leandro sorriu de novo. Um sorriso tão cheio de ternura que parecia iluminar todo o horizonte dourado ao redor deles. Ele se aproximou mais uma vez, até que Leonardo pôde sentir o calor do seu irmão, como antigamente, como nas tardes despreocupadas da infância. Com a voz leve como o vento, mas carregada de uma certeza imensa, Leandro sussurrou, quase como uma promessa eterna. Eu nunca fui embora de verdade, Léo. Sempre estive com você. Sempre estarei. Aquelas palavras entraram em Leonardo como uma corrente morna de amor e paz, preenchendo as rachaduras que a dor deixara em seu peito. E então, como um sopro leve no fim da tarde, a imagem de Leandro se desfez no ar. Uma dança lenta de luz e areia levada pelo vento. Leonardo tentou chamá-lo, estender a mão, mas sabia que aquele adeus não era uma despedida. Era um reencontro, um novo começo. Num sobressalto, Leonardo acordou. O quarto estava mergulhado em sombras. A luz fraca do abajur projetava silhuetas suaves nas paredes. Seu peito arfava como se tivesse corrido quilômetros. O coração acelerado parecia querer saltar do peito. O álbum de fotos ainda repousava em seu colo, como uma âncora entre sonho e realidade.
Por um momento, ele ficou ali, imóvel, sentindo o calor invisível que parecia ainda emanar do sonho. O toque da mão de Leandro em seu ombro ainda ardia em sua pele, como um vestígio físico da visita. Ele sabia, no fundo da alma, que aquilo não tinha sido apenas um sonho. Movido por uma urgência que ele não compreendia completamente, Leonardo se levantou. Seus passos eram incertos, como se estivesse flutuando entre dois mundos. Ele atravessou o corredor escuro e chegou até o pequeno baú onde guardava as últimas lembranças materiais de Leandro. Cartas antigas, um violão com cordas gastas, fotos amareladas pelo tempo. Suas mãos tremiam enquanto vasculhava o conteúdo. Então, no fundo da caixa, quase esquecida entre papéis velhos, ele encontrou uma pequena chave dourada. Presa a ela, uma etiqueta simples, escrita à mão em letras conhecidas. Banco Nacional. Cofre 237. O coração de Leonardo quase parou. Era real. A emoção subiu como uma maré avassaladora. As lágrimas encheram seus olhos novamente, mas dessa vez havia algo novo misturado à dor. Esperança. Uma esperança quente, pulsante, que parecia gritar dentro dele. Mal conseguiu esperar amanhecer. No dia seguinte, ainda sob a névoa da emoção, Leonardo foi até o banco. Cada passo até lá parecia guiado por algo maior do que ele mesmo. Ele carregava a chave apertada na palma da mão, como se tivesse medo de acordar de um sonho bonito. Ao apresentar a chave no guichê, a atendente o conduziu até uma sala reservada. O ambiente era frio, silencioso, e o som do trinco do cofre girando ecoou nos ouvidos de Leonardo como uma batida solene. Quando a porta pesada se abriu, revelou um pequeno cofre metálico. Dentro dele, cuidadosamente organizados, estavam documentos, aplicações financeiras e uma quantia em dinheiro que Leonardo jamais teria imaginado. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma carta, dobrada com cuidado. Com as mãos trêmulas, Leonardo abriu a carta. Era a letra de Leandro. Léo, se você está lendo isso, é porque de algum jeito conseguimos nos encontrar. Esse dinheiro é para o nosso sonho. Realize-o, dê vida ao que sonhamos juntos. E sempre que duvidar, olhe para dentro. Estarei aí. As lágrimas caíram em cascata. Leonardo levou a carta ao peito e fechou os olhos, sentindo um amor tão imenso que parecia impossível caber dentro dele. Naquele instante, ele soube. Não era uma escolha. Era uma missão. Nos meses que se seguiram, Leonardo se dedicou de corpo e alma. Reformou a antiga casa da avó, aquela cheia de memórias, e transformou-a no Centro Cultural Sonho de Irmãos. Cada tijolo assentado, cada parede pintada, cada detalhe decorado, trazia a marca de um amor que transcendeu a morte. Quando finalmente inaugurou o espaço, a pequena casa brilhava de vida. Música ecoava pelas salas. As risadas das crianças enchiam o ar, pincéis coloriam telas improvisadas, e instrumentos ensinavam sonhos a nascer em mãos pequeninas. A antiga varanda virou um palco. O jardim virou sala de aula a céu aberto. E em cada sorriso tímido que se abria, em cada nota de violão que vibrava no ar, Leonardo sentia. Leandro estava ali, vivendo através dele, sorrindo através da esperança que haviam plantado juntos, amando como sempre, sem nunca ter ido embora de verdade. E assim, o Centro Cultural Sonho de Irmãos se tornou um farol de esperança para toda a comunidade. Um sonho que começou entre dois irmãos, atravessou a barreira do tempo e renasceu em cada sorriso, em cada acorde, em cada novo começo. Essa história que você ouviu é uma obra de ficção, criada para emocionar, inspirar e lembrar que o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas encontra novas formas de viver dentro de nós. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém especial. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que o amor é forte o bastante para vencer até a distância da vida? Te espero no próximo vídeo.
Até lá!